Pai do Senhor a todos os irmãos, vamos para mais um caminho, caminhando nas Escrituras, e agora iniciaremos o livro de Êxodo, 400 anos depois. Livro de Êxodo, capítulo 1 e o verso de número 1. Começaremos agora este caminho. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. A descendência de Jacó, os filhos de Jacó, os que desceram ao Egito: Rubens, Simeão, Levi e Judá. Verso 3, Isaque, Zebulon e Benjamim. Verso 4, Dan, Naftali, Gade e Asa. Todas as pessoas que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Lá em Atos relata que era 75, porque Lucas, quando faz o registro do sermão do Estevão, está relatando com José, sua esposa e seus filhos que já estavam no Egito. Verso de número 6. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. José partiu e todos os seus irmãos e aquela geração foi como semente a partida deles. Pois lá em João capítulo 12, versículo 24, diz que enquanto a semente não morre, ela não produz. Porque depois que eles partiram, houve um crescimento incalculável de Israel no Egito. Mais de 2 milhões de pessoas. Verso 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Verso 8, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, não considerou, não deu moral a José. Continuando, verso de número 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Verso 10, e aí usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Não queriam o crescimento de Israel. Se olharmos isso para o mundo espiritual, o diabo nunca vai querer o seu crescimento, a sua multiplicação, seu desenvolvimento. Verso de número 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Aumentaram o sofrimento, aumentaram o jugo, aumentaram a carga de trabalho. Mas olha o versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais sofriam, mais eles cresciam. Quanto mais batiam, mais eles aumentavam o número. O povo de Deus, ele cresce, irmãos, quando assim Deus lhe interessa. Cresce no sofrimento, cresce na dificuldade. Verso 13, então os egípcios com tirania iam fazer servir os filhos de Israel. Verso 14, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Pressionaram, aumentaram o jugo, vai sendo repetitivo. Israel crescia, Israel multiplicava.
Verso de número 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, da quais uma se chamava Cifra e a outra Pua, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. De parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Olha o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Deus colocou temor no coração das parteiras. E elas temeram a Deus. E não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Temeram mais a Deus do que a Faraó. Temeram mais a Deus do que as ameaças do diabo. Então o rei, verso 18, versão atualizada. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizesse isso e deixaste viver os meninos? Verso 19, responder as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Com certeza não. São mais vigorosas. E antes que ele chegue à parteira, já deram à luz os seus filhos. As hebreias são diferentes. São férteis. Fosse fazer uma metáfora, a igreja é fértil. A igreja multiplica. A igreja dá luz. Mesmo sendo perseguida, ela cresce como semente. Não adianta ir contra a igreja. A igreja ela é imbatível. Eu falo do corpo de Cristo. Versículo de número 20. E Deus fez bem as parteiras, que agrada ao Senhor. Deus se agrada em agraciar. Quem agrada ao Senhor, Deus se agrada em abençoar. E o povo aumentou e se tornou muito forte. O povo foi mais forte ainda. O povo foi mais alicerçado ainda. Verso de número 21. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. As parteiras zelaram pelas famílias hebreias, Deus zelou pela família das parteiras. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuidará da sua família. Pensa nisso. Verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Não adianta Faraó se espernear. Deus sempre fará a sua vontade. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras. Curta, comente lá em nosso canal, em nome de Jesus, e vamos levando a cada dia um crescimento nas Escrituras. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.